Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfis 10.0. Professor Saulo, mais uma vez aqui junto com vocês para uma questão de matemática e que vai tratar de geometria e que, por sua vez, já fugindo um pouco da tendência dos vídeos anteriores, que nós falávamos de provas militares, que até hoje eu só estava entre provas militares e algumas questões do Enem, decidi fazer uma fuga para o vestibular tradicional da região onde eu moro. Essa questão ela é pesada porque geralmente nós estamos falando de UNB aqui, o vestibular tradicional da UNB. O vestibular da UNB ele se assemelha a alguns vestibulares militares. Por quê? Porque existem questões do vestibular da UNB que muitas das vezes caem em conteúdos específicos com muita frequência, porém essas questões trazem outras matérias numa questão só, para vocês verem como, assim, trata-se de mais uma vez de uma prova inteligente. O que seria uma prova inteligente do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de exigência? Muitas questões de muitos conteúdos envolvidas com outras para serem assim verificadas ou mesmo solucionadas. Seguinte, questão da UNB de 2019 é uma questão que vai trazer julgamento de itens com base nessa figura aqui. O que a questão traz? Deixa eu só beber um pouco de água porque aqui na minha cidade tá um forno, apesar de estarmos num clima chuvoso. Gente, deu muito trabalho para fazer esse desenho. Confessar para vocês que não foi fácil. E olha só, a figura a seguir mostra um quadro em estilo geométrico abstrato composto por vários semicírculos congruentes de raio de 5 centímetros de raio. Tá bom. Desconsiderando as dimensões das linhas da figura, julgue os itens a seguir. Questão pesada, questão trabalhosa, porque não se trata exatamente de uma questão objetiva, se trata mais de, assim, é um julgamento de ser certo ou errado, diante da figura que ele propõe pra gente, porém, vai mexer com vários tópicos do conteúdo de geometria plana. Áreas, perímetro, propriedades básicas de relações entre ângulos e lados. Vamos lá, gente, não tem pra onde correr. Olha só, vamos para o primeiro item dessa lista. A área do quadro é inferior a 1.100 centímetros quadrados. Reparem comigo, o quadro é toda essa parte que está delimitada em preto, na tinta do canetão preto. O que nós vamos fazer agora? A gente precisa descobrir a área desse quadro. E como a gente vai descobrir a área desse quadro, professor? Gente, olha o desenho de dentro. A questão fala que esse quadro geométrico abstrato ele é composto de semicírculos congruentes de raio 5 centímetros. Beleza, alguma coisa nós temos de informação, né? Gente, olha só, se cada raio, reparem, o raio de cada semicírculo, ele fica tangente. O que é ficar tangente a algo? Ele toca num pontinho. E acaba que o raio desses semicírculos congruentes, eles vão valer 5. E cada pedacinho disso vai ser o raio. E olha só, com a medida do raio desses semicírculos, a gente tem condições de encontrar as dimensões tanto desse segmento quanto desse segmento. Já que nós estamos falando, eu diria que é de um retângulo. Mas vamos verificar, vamos fazer a verificação primeiro. Olha só. Essa partezinha toda aqui, esse segmento, ele vai valer
5 centímetros. Por quê, professor? Porque olha só, se essa medida vale o raio, essa mesma medida vale o raio. E olha só, como essa medida aqui vale o raio, todas essas medidas, se a gente for fazer uma espécie de escala, uma espécie de desenho em escala, a gente vai descobrir o seguinte. Nós temos raio 5, raio 10. Cada pedacinho valendo 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tá bom. Então, esse lado vai valer 25. É isso? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Não, perdão, são 30. 30 centímetros. Tá bom. São 30 centímetros de dimensão. Certo, professor? Ele pede a área desse quadro, né? É isso mesmo. E olha só. Como esses semicírculos têm raio 5, vamos calcular a medida desse lado aqui. Olha só, nós temos 5 desse lado, já que esse segmento ele é igual a esse, que está numa linha imaginária que a gente estabeleceu e dá para ver intuitivamente pela figura. Nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 centímetros. 40 centímetros. Fechou. E olha só. A que conclusão que a gente pode chegar aqui? Já que nós estamos tratando de uma figura que tem as suas dimensões com medidas diferentes, e no caso está delimitado por uma figura que a gente já conhece, que figura é essa? Professor, é um retângulo, né? É um retângulo. Acertaram. Acertou em cheio. Por quê? Porque a sua altura vale 30 e a sua base vale 40. Ou seja, com base 40 e altura 30, isso poderia ser o inverso. A sua base poderia ser 30 e a sua altura poderia ser 40? Poderia, já que a gente está falando no caso de um retângulo em pé. Mas nesse caso, a área do quadro é inferior a 1.100 centímetros quadrados. Gente, a área de um retângulo é base vezes altura. Ou seja, a área desse quadro, que eu vou chamar de AQ, ele é a área de um retângulo. E a área de um retângulo é a base vezes a sua altura. A base vale 40 e a altura vale 30. 40 vezes 30 é a mesma coisa que você fazer 4 vezes 3 e adicionar 2 zeros. 4 vezes 3 até ontem estava dando 12. Adicionado de mais 2 zeros, a gente verifica que a área desse quadro é de 1.200 centímetros quadrados. A questão falou que a área do quadro é inferior a 1.100 centímetros quadrados. Falso, né? 1.200 centímetros 1.200 centímetros quadrados é superior a 1.100 metros quadrados. Portanto, entre 34 dessa prova da UNB, do vestibular tradicional da UNB de 2019, é falso. Item 34, não 38. Item 34 é falso. O perímetro do polígono, item 35, o perímetro do polígono ABCDA, destacado na figura,
é superior a 68 centímetros. Beleza? Tá bom. Olha só. Gente, o perímetro de qualquer figura plana, ele é a soma de todos os seus lados, certo? Fazendo a soma de todos os lados, o que nós vamos chegar aqui? A gente precisa descobrir a medida desses segmentos aqui tudo. Do AB, do BC, do CE, e do ED e do DA. Tá bom. E olha só que beleza. A gente já tem a medida de alguns lados aqui, né? A gente já tem a medida, analisando por escala, a gente já tem a medida do AB, do BC e do DE. A única coisa que as únicas medidas que a gente vai ter que procurar na força do ódio, brincadeiras à parte, vai ser a medida desse segmento CE e do segmento DA. Tá bom. Olha só. A gente vai tirar daqui que o segmento AB, ele vale quanto? Se o raio dos semicírculos é de 5 centímetros, nós temos 5, 10, 15, 20. AB vale 20. O BC vale 5, 10. Nós temos dois raios aqui. BC vale 10. O ED, ele tem a mesma medida do BC. Porque temos dois raios aqui igual a 5. Então, ED vale 10. Tá bom. E olha só, para a gente descobrir a medida dos segmentos AD e CE, a gente vai precisar de um artifício matemático aí bastante conhecido por vocês, ou não. Galera, a gente pode reparar que o segmento CE, olha bem, reparem no segmento DC. O segmento DC, se a gente for destacar, nesse caso aqui, ele vai ter uma coisa bonita de se enxergar. Caraca, que maneiro, né? A gente tem um triângulo CDE. E olha só, como os raios dos semicírculos são perpendiculares entre si, que conclusão a gente pode chegar aqui? Esse ângulo ou EDC ou CDE? Professor, esse triângulo é retângulo? Retângulo, né? De fato. Certinho. E olha só, por teorema de Pitágoras, eu vou colocar esse triângulo numa posição melhor para ser enxergada. Aqui nós temos DE, DC, A gente tem que descobrir o segmento EC. Eu vou chamar de X porque a gente não sabe. E o segmento vai ser fundamental para a gente encontrar o perímetro. E olha só, de D até E, nós temos 10 centímetros. E de D até C, nós temos 5, 10, 15 centímetros. Aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 10 ao quadrado
mais 15 ao quadrado. A gente vai tirar daqui que a hipotenusa ao quadrado é quanto? 10 ao quadrado dá 100. E 15 ao quadrado até ontem estava dando 225. Portanto, a gente tira daqui que x ao quadrado é igual a 100 mais 225, ou 225 mais 100, isso é 325. Tirando a raiz dos dois lados, a gente vai encontrar que o x é a raiz quadrada de 325. Gente, vai ter que ter paciência para fatorar isso. Não vou mentir. 325 por 5. 32 por 5 sobra... Vão 6 e sobram 2. 25 por 5 dá 5. 65 por 5. Isso dá 5, sobra 1, desce 5. 15 dividido por 5 dá 3. Cara, que coisa feia, velho. Muito feio. Muito feio mesmo. Mas a gente vai utilizar um negocinho bom aqui. E 13 é um número primo. 3 a gente só consegue dividir ou por 1 ou por ele mesmo. E 13 por 13 dá 1. Tá bom. A gente tira daqui que a raiz de 325 é 5 ao quadrado, já que o 325 pode ser fatorado por 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 13 dá 325. Isso é x igual a... Apagando essa parte, ou seja, 325 é 5 vezes 5 vezes 13. 5 vezes 5 vezes 13. 5 vezes 5 dá 25. Vezes 13. A raiz de 25 a gente sabe. A raiz de 13 a gente não sabe. Porém, é um valor próximo das raízes quadradas que nós já estamos acostumados. Então, o x, que é o segmento EC, ele vale 5 raiz de 13. Ou seja, esse segmento CE, ele vale 5 raiz de 13. E o segmento AD, mais um Pitágoras. Olha lá, de novo. Fechando o triângulo, a gente vai ter o seguinte. A hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar de y agora, ele é o cateto, esse cateto aqui, que vai até encontro até de um dos raios desse semicírculo aqui, que meu dedo está passando. E esse cateto aqui, ele equivale a 2 raios de 2 semicírculos. Então a gente tem 10 ao quadrado, mais esse raio aqui ao quadrado. Isso dá y quadrado igual a 10 ao quadrado 100, mais 5 ao quadrado 25. Cara, será que vai dar? Daqui a gente tira aqui, o y ao quadrado vale 125. Tirando a raiz, a gente vai ver que 125 dividido por 5,
Isso dá 25, né, se eu não me engano. 5 vezes 2, 10. Para 12 sobram 2. 25. Olha só que maravilha. 25 por 5, 5. Dá resto 0. Resto 0, deixa aqui. E 5 dividido por 5 dá 1. Beleza. Portanto, 125 é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. E 5 vezes 5 dá 25, com 5 que sobrou. Tá bom. Y a gente pode tirar aqui. A raiz de 25 é 5. A raiz de 5 a gente já não tem. Y é igual a 5 raiz de 5. AD ou DA é 5 raiz de 5. Perímetro, soma de tudo isso. O perímetro desse polígono vale quanto? Olha só, de cabeça, hein? Fazendo esse cálculo rapidinho. A soma de todos os lados. 20 com mais 20, 40. Com mais 5 raiz de 13, a raiz de 13, gente, é um pouquinho menor que a raiz de 16, que é a raiz quadrada mais exata, mais próxima. Ou seja, a gente aqui está falando já de medidas que vão passar 20 com mais 20, 40, com mais 5 ponto alguma coisa. Isso dá 40, 45, 46, vai para esses valores aí. 40 ponto alguma coisa. Com mais 5 raiz de 5, 40 ponto alguma coisa, mais 5, 48, não sei. 48 com mais 5 dá 50. E esse raiz de 5, a raiz quadrada mais próxima, é a raiz de 4, que é 2. Então 48 com mais 2, 50. Vamos dizer, concluindo, a gente pode ver que o perímetro desse polígono vale aproximadamente 52 ponto alguma coisa centímetros. A questão, o item 35 fala que o perímetro é superior a 68 centímetros. Falso. O perímetro desse polígono vale aproximadamente 52. Ou seja, 52 está bem abaixo de ser superior a 68. Portanto, item 35 é falso também. A área do polígono, destacado nessa figura, é inferior a 245 centímetros quadrados. A área do polígono, hein? A área de qualquer polígono. Vamos lá ver. Olha só. Apagando aquele lado dele também, se alguém quiser tirar print. A área do polígono destacado é inferior a 245 centímetros quadrados. Gente, a área desse polígono aí é chato ficar calculando essas coisas. Mas olha só, novamente, a gente vai calcular a área desse polígono exatamente por figuras planas.
já que estamos falando de semicírculo, a gente tem a presença de um retângulo aqui, então a gente pode fazer bastante coisa. E olha, olha só, a gente pode perceber duas áreas aqui, né, professor? Sim, de fato, nós estamos falando de um trapézio e de um triângulo. Se vocês conseguirem ver, eu acredito que vão conseguir ver. Nós temos o trapézio ABCD e o triângulo CDE. Esse é o item 36. A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a sua altura dividido por 2. A área do trapézio ABCD. A base maior é essa aqui. Ou seja, 5, 10, 15, 20. Mais base menor, 5, 10, 15. Vezes a altura, que é equivalente a essa parte aqui. Já que nós estamos falando de um trapézio, ele parece estar com a posição invertida. A altura vale 10 sobre 2. Olha só, a gente já pode fazer um corte aqui. 10 dividido por 2 dá 5. Daqui a gente vai tirar que a área do trapézio, desse trapézio aí, destacado, ABCD, vai ser 35, 20 mais 15, 35, vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 3, 15, com mais 2 com mais 1 com mais 2 que foi, 15 com mais 2, 17. 175 centímetros quadrados. E a área do triângulo? Que eu vou chamar de ATzinho. É a base, é a sua base, ou seja, 5 do raio que a gente está contando, só que 3 vezes. 5, 10, 15. Vezes a altura que está deitado esse triângulo, 5, 10. Dividido por 2. E olha só, 10 dividido por 2 dá 5. A gente tira daqui que 15 vezes 5 dá 75. Dessa forma, a área desse polígono, que eu vou chamar de AP, vai ser a soma dessas regiões, da área dessas figuras planas. 75 com mais 175, isso vai acabar dando 5 com mais 5, 10, vai 1, 7 com 7, 14, com mais 1, 15, sobe 1, ou seja, a área desse polígono vale 250 centímetros quadrados. E aqui o item traz que é inferior a 245. Não. É superior a 245. Portanto, é falso de novo. Rapaz, o UNB do céu, hein? Fez o favor de assustar todo mundo. Aquela coisa, né, do pensamento do aluno. Está tudo dando certo ou tudo dando errado, tudo dando verdadeiro ou tudo dando falso, é porque tem alguma coisa errada. Mas não, gente. Se você é aluno de pré-vestibulando, que está estudando, está sentindo tanta confiança, acredito que não seja isso. Vamos lá. No triângulo CDE, olha só. No triângulo CDE, a medida do ângulo DC é maior que a medida do ângulo DCE. Triângulo CDE. A medida do ângulo DEC
é maior que a medida do ângulo DCE. Aqui eu vou chamar de alfa e aqui de θ. Olha só, por geometria plana, a gente diz o seguinte: a medida do maior ângulo, o maior lado ou maior ângulo, ele está sempre oposto ao seu maior lado ou ao seu maior ângulo. Beleza. A gente vai dizer que, olha só, o lado de um dos catetos é igual a 2 raios. Então aqui, ó, vai valer 10. Ou seja, o ângulo... Vamos por lados. A gente vai ver essa questão por lados. O lado DE, que é o cateto oposto ao alfa, ele vale 10. E o triângulo CDE, o ângulo DCE, não, o triângulo DEC, ele é oposto a esse lado aqui. E esse lado vão ser 3 raios, 5, 10, 15. Lado DC é 15. Ou seja, o que a gente pode concluir aí? O ângulo DCE, que é alfa, ângulo DCE, que é alfa, nós vamos dizer que, já que o lado DE vale 10 e o lado DC vale 15, a gente pode dizer que o ângulo DCE vai ser menor que o ângulo DEC. DCE é maior DCE, esse ângulo enxerga esse lado, está oposto a esse lado, ele é menor, de fato, que o ângulo DEC. A gente tira daqui que o item 37 a medida do ângulo DEC é maior que o ângulo DCE, certo? Se a gente for inverter isso aqui, isso implica que DEC é maior que DCE. Portanto, esse item é verdadeiro. E para finalizar, já que esse vídeo está ficando longo demais, a medida do segmento da reta AE mede menos que 21 centímetros. Teorema de Pitágoras. Isso é x ao quadrado, que é o segmento AD. Só que ele pede o segmento AE, né? AE é o x ao quadrado. Isso é igual a 5 ao quadrado mais esse segmento aqui todo. 5, 10, 15, 20. A gente tira daqui que x ao quadrado é 25 mais 400. X ao quadrado é igual a 425. E olha só, a gente nem precisa fazer essa conta, né?
é 25, 425. Gente, a raiz de 425 é maior que a raiz de 400. E a raiz de 400 é 20. Certo? Porque 20 vezes 20 dá 400. Portanto, esse item ele é falso. 38 é falso. A raiz de 425 ela é maior que a raiz de 400. E se é maior que a raiz de 400, a raiz de 400 é 20. A raiz de 425 é maior do que 20. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Esse vídeo já está ficando longo demais. Se isso aconteceu, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Teremos mais vídeos como esse. É isso aí. Continua acompanhando. Tamo junto e até mais. Valeu!